Da natureza depende o nosso futuro. Por isso, nos últimos anos, o mundo inteiro vem falando em preservação. O homem vem percebendo que os desenvolvimentos social, cultural e econômico de um povo estão sujeitos ao meio ambiente. Ações tomadas por força da lei e pela conscientização das pessoas vêm tentando reverter um quadro de degradação que muitas vezes, em nome do desenvolvimento, acabou com grande parte da fauna e da flora do nosso país. Nesses 10 anos, a TV Fronteira acompanhou a mudança na paisagem do Oeste Paulista e mostra agora parte de nossas conquistas e um pouco do que ainda há para ser feito. O Oeste Paulista cresceu, ganhou novas caras. Gente do campo, da cidade, homens e mulheres que estão nos relatórios do IBGE. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nos últimos 10 anos, cerca de 54 mil pessoas engrossaram o registro de habitantes da região. Para se ter uma ideia, toda esta gente representa uma população maior do que a de Dracena, a segunda cidade mais habitada do Oeste Paulista. O povo está espalhado de Rosana a Rinópolis, de Epitácio a Iepê, em todos os 55 municípios. Mas tanta gente trouxe mudanças, nem sempre positivas. As prefeituras não tiveram estrutura para oferecer saneamento básico a todos. Em Mirante do Paranapanema, por exemplo, o índice de tratamento de esgoto ainda hoje é de 0,3%, um dos piores do estado. A gente é criado aqui na cidade, paga os impostos tudo certo, já deveria ter os esgotos há muito tempo. Somos 800 mil pessoas que consomem alimentos, bebidas, compram produtos de limpeza, cosméticos e as embalagens e garrafas de vidro e plástico começam a incomodar, porque juntas somam muitas. Por dia, a população regional produz 400 toneladas de lixo. Para onde vai tudo isso? Quando o assunto é lixo, as ações de controle parecem bem mais demoradas. A maior cidade da região ainda não tem aterro sanitário. Um problema sério e que fica exposto a céu aberto para quem quiser ver. Muitos podem até se perguntar por que tanta preocupação se não há bairro habitado aqui por perto. A resposta é simples, é que as substâncias tóxicas que poluem o solo acabam com os nutrientes da terra. Ou seja, isso não serve para mais nada. Virou lixo. Como tudo por aqui. Nós temos 4 municípios que ainda não têm licenciamento ambiental. Presidente Prudente, Presidente Venceslau, Dracena e Adamantina. Esses 4 municípios, dos 4, todos eles têm termo de ajustamento de conduta firmado com a CETESB e tem um prazo até no final de mais 2 anos para a implantação de todo o sistema, destinação adequada dos resíduos sólidos domiciliares. As autoridades municipais estão resolvendo a questão. E nós, o que fazemos? Ainda há quem faça de terrenos baldios, depósitos de lixo, de rios de águas claras, um esgoto a céu aberto. A consciência ambiental precisa melhorar. As pessoas não zelam, sempre joga lixo na rua, passa no meio de uma cidade de carro, joga pelo vidro. Isso não pode acontecer. Por outro lado, o turismo vai muito bem, obrigada. Os visitantes se encantaram pelo que temos de mais belo. Cachoeiras em rancharia, rios lindos, vegetação virgem. E como não se render à beleza das ilhas de Rosana. Tantas atrações trouxeram para Panorama, só no início de 2004, 70 mil pessoas, 3 vezes mais turistas do que a cidade recebeu nos últimos 10 anos. Também como resistir. E a TV Fronteira acompanhou esse agito. A natureza nos deu um título. Até pouco tempo, o extremo oeste de São Paulo tinha outro nome. A região rica em fauna e flora foi batizada de Pantanal Paulista. Quem não concorda? Além da diversidade de animais e plantas, temos um dos rios mais importantes do país, o Paraná, com 2.940 quilômetros de extensão e a 10ª maior bacia em volume d'água do mundo. Presente da natureza que se junta a outro companheiro imponente, o Paranapanema. Tanta água despertou o interesse de grandes investidores
E a partir de 1977, a natureza começou a ser transformada em energia. A primeira hidrelétrica na região foi a Capivara, no Rio Paranapanema. As outras vieram em seguida, Taquarussu e Rosana. O Rio Paraná também foi alvo de investidores. Em 1998, chega ao fim a construção da segunda maior potência energética do estado, a hidrelétrica de Porto Primavera. A obra demorou quase 20 anos para ser concluída. Gerou empregos, renda e muita polêmica. Apesar da hidrelétrica de Porto Primavera ser responsável pelo fornecimento de energia a cerca de 8 milhões de pessoas por dia nas regiões sul, sudeste e centro-oeste do país, há quem diga que este benefício jamais vai compensar os impactos ambientais. Para que o Lago de Porto Primavera fosse formado, a Companhia Energética de São Paulo teve de desmatar uma área equivalente a 16 mil campos de futebol. Um desmatamento impressionante, mas que fez parte da lista de exigências dos órgãos ambientais. As árvores submersas iriam apodrecer e liberar substâncias tóxicas para os peixes. Uma parte da natureza se despede. Dezesseis municípios sofreram diretamente o impacto da formação do reservatório. Presidente Epitácio foi o mais atingido, teve 25% da área inundada. Antes, a largura do mesmo era 2.000 metros, hoje temos 12.000 metros. Gastávamos, no entanto, 5 minutos para atravessar quando o rio. Hoje são 30 minutos em média, dificultando em muito o serviço de fiscalização. As águas do Rio Paraná escondem muitas histórias e algumas surpresas. Nós estamos exatamente em cima do que foi uma estrada que cortava a reserva da Lagoa São Paulo. Os troncos aparentes são a prova de que havia terra por aqui. Terra e vida. A inundação obrigou animais e homens a mudarem de lugar. Equipes de socorro se dividiram. Centenas de animais eram carregados todos os dias. Preás, cobras de várias espécies, tatus, macacos, cervos do Pantanal. Quem resistia era levado por helicópteros. Não havia opção, era deixar a ilha ou morrer. A CESP tem um número, mais de 10 mil animais retirados e salvos. Os ambientalistas contestam. O número, ele muitas vezes engana. É preciso saber se houve extinção de espécies locais, se as espécies que foram resgatadas têm locais para se reproduzir e se estabelecerem. A população humana também teve de ser remanejada. 845 famílias foram obrigadas a deixar casas e costumes para trás. Seu Pedro abre as portas da nova casa, lugar confortável, com luz elétrica, água encanada. O Paranazão, velho companheiro, ele vê da janela da cozinha. Há 5 anos é aqui, em terra firme, que ele ganha vida. Da lavoura não abriu mão, continua na lida, de sol a sol. Mas reclamação por aqui não há. A condução está perto, a cidade está mais perto também. Estou indo bem, né? Mas a saudade nunca acaba, né? Os impactos ambientais tiveram de ser recompensados de alguma maneira. A usina Porto Primavera é a única do país a construir um elevador para peixes. A vantagem em relação à escada é que por este sistema não passam apenas peixes de Piracema, o que garante que mais espécies circulem de um local a outro do rio. A CESP tem cumprido o que prometeu. Reflorestou até agora 220 hectares de margens e matas. Os exemplos estão à vista. O córrego do Veado, em Presidente Epitácio, voltou a ter guardiões que compõem o cenário de encanto. O que técnicos plantaram 5 anos atrás se transformou numa linda floresta. O Parque do Rio do Peixe é outra compensação de Porto Primavera. A área nativa foi demarcada. O governo começou a desapropriar o local, que tem de permanecer assim, intocado, como toda a natureza. Agora, muito mais protegida por olhos e leis. Houve o surgimento de ONGs, articulação da comunidade, Ministério Público, e ampliou-se a consciência ambiental. A Polícia Ambiental também está melhor preparada para combater os inimigos do verde. Foram aumentados o número de policiais, foram melhoradas as condições de trabalho, ou seja, melhores viaturas,
melhor aparelhamento, né? Hoje nós temos aí todo o monitoramento através de GPS, através de radiocomunicação, de computadores. Com amparo legal e técnico, é possível educar reprimindo. Quem destrói a natureza ganha uma vaga em lugares bem menos coloridos. Quais são as consequências que a legislação ambiental prevê? Quem de alguma forma causar algum dano ao ambiente está sujeito a 3 tipos de sanções. Uma administrativa, que é a multa, uma civil, que é a reparação do dano, recuperar o dano ambiental que causou, e uma terceira, e eu reputo a mais importante, a principal, é a imposição de uma sanção criminal. As penas variam de 1 até 10 anos de reclusão. E a Promotoria do Meio Ambiente vai ganhar reforço. Até o final do ano, seja criada uma Promotoria Regional do Meio Ambiente na região do Pontal do Paranapanema, e essa Promotoria do Meio Ambiente ela seria integrada por 2 promotores. As boas notícias não param por aí. O Morro do Diabo, com seus 34.000 hectares de floresta, está prestes a receber uma forcinha. O Ministério Público, o Instituto Florestal e a Duke Energy firmaram uma parceria milionária que vai trazer ainda este mês carros, equipamentos e profissionais para cuidar do parque. Mais estrutura para controlar esta maravilha destacada numa região de planícies. E seria injustiça dizer que apenas Teodoro Sampaio é privilegiada por ter o paraíso natural. Quem mora na cidade pode até se gabar por ter sempre esta vista, mas a verdade é que o presente é de todos nós. Eu me sinto orgulhosa de ter um ponto turístico, para a nossa cidade. A imponência do morro denuncia a missão que lhe foi designada: abrigar as milhares de espécies de plantas e animais. O paraíso de cores e formas reserva surpresas. Este simpático macaquinho estava na lista de espécies extintas. Não havia registro de um mico-leão preto em qualquer floresta no mundo, até que ele foi reencontrado aqui, com uma família grande. São cerca de 1000 primatas, muito bem instalados. Som, imagens, vidas em plena harmonia. Apesar do nome sombrio, o Morro do Diabo só prova que é mesmo um santuário ecológico. Que sorte a nossa! Temos a maior reserva de Mata Atlântica do estado, animais exclusivos, rios belos, cobiçados, prêmios que continuam nos enchendo de orgulho, apesar de nem sempre colaborarmos para a manutenção de tanta beleza. Basta uma trégua na degradação e a natureza se levanta, se forma, renasce. Quanta ironia! Animais irracionais, água, plantas ensinando vida aos humanos, justamente aos que achavam que sabiam viver.